Boa tarde. Estamos iniciando aqui mais uma aula. Essa aula sobre taxas vinculadas. Também vocês vão ver por aí outros nomes, tipo taxas relacionadas. E o objetivo é que vocês, ao final desta aula, sejam capazes de construir modelos matemáticos que envolvam taxas de variações vinculadas e que saibam resolver problemas modelados assim, onde há um vínculo simples entre taxas de variação. Certo? A lista de exercícios que eu deixo é uma lista que eu preparei, um PDF que está no nosso Moodle, uma lista bem extensa, façam o máximo de exercícios que conseguirem sobre o assunto. Tá joia? Em termos de atividade preparatória, eu peço que vocês leiam e refaçam os exemplos da seção 3.9 do nosso livro-texto, de Stewart, e assistam às aulas cujos links estão disponibilizados na página do Moodle, certo? Aulas do professor Renan. Ok? Então, tá bom. Bom, uma função real, né, ela estabelece uma relação entre uma variável livre, que geralmente chama de x, e uma variável dependente, que a gente geralmente chama de y. E a gente denota essa relação como y de x. Então, existe um vínculo entre a variável livre y e a variável dependente x. E isso é dado, em geral, por uma fórmula matemática, certo? Quando essas variáveis x e y, elas próprias variam com o tempo, por exemplo, x, ele próprio depende do tempo, y, ele próprio também depende do tempo, então, se essas funções x de t, y de t forem deriváveis, acaba correspondendo um vínculo também entre as taxas de variação em relação ao tempo, ou seja, entre as derivadas x' de t e y' de t. E este fato, né, esse vínculo que se cria entre as taxas de variação, enriquece a resolução de alguns problemas. E aí a gente consegue dar respostas mais aprofundadas sobre algumas taxas de variação instantânea, né? Tem um exemplo clássico, sempre que se fala em taxas relacionadas, taxas vinculadas, o primeiro exemplo que aparece é o exemplo da escada. Então, considera uma escada, né, de uma altura determinada, 10 metros, por exemplo, o topo dela está encostado em um muro e o pé, que está a uma distância, digamos, 6 metros da base do muro, começa a escorregar. E começa a escorregar a uma velocidade constante de 1 metro por segundo, certo? Então, estou eu lá no segundo andar, a 5 metros do chão, numa janela que está a 5 metros do chão, e essa escada começa a escorregar, o topo da escada, inevitavelmente, vai passar pela minha janela. E eu estou olhando para fora, eu quero saber a que velocidade exata o topo da escada passa pela altura dos meus olhos. 5 metros do chão, certo? Esse é o problema, um problema clássico, e o professor Theodore Gray fez uma animação, que está lá no site da Wolfram, no Demonstrations, e que eu trouxe para cá para a gente visualizar esse problema, tá? E aqui eu explico como vocês mexem com ele, mas vai ser mais fácil a gente ver aqui que o problema é um pouco, a visualização, a animação do professor é um pouco mais completa do que o nosso problema coloca. Por exemplo, você pode mexer no tamanho da escada, certo? Que vai aqui de 1 até 10 metros. E também você pode mexer com o lugar que você começa com o pé da escada, encostado à parede ou já totalmente deitado no chão, 10 metros. Certo? Então, vamos começar aqui com a parede na posição 6 metros, o pé dela do muro, né? Que é o nosso problema. Certo? E além de ver também a velocidade do topo da escada, eu poderia escolher um outro ponto da escada para ver a velocidade dele. Então, esse ponto amarelo poderia ser colocado, vamos supor que tem uma pessoa na escada, aqui no meio da escada, exatamente marcada por esse ponto, e eu quero saber que velocidade essa pessoa está escorregando, certo? E aqui também ainda o professor, ele marca o trajeto do ponto, com esse pontilhado aqui. Então, se você puxar o ponto para cá, você vai acompanhar o movimento
do ponto por esse tracejado. Se você não quer ver o tracejado, você tira esse trajeto do ponto. E se você quer deixar o ponto parado no topo da escada, você deixa aqui. E aí você só anima aqui a distância do pé da escada, que você vai ver ela escorregando, certo? Ok, então o problema nosso é este. E como é que a gente resolve, né? Então, primeira coisa, usando Pitágoras, a gente consegue calcular a que altura se encontra o topo da escada. A escada tem 10 de comprimento e ela está a 6 metros do muro, o pé dela está a 6 metros do muro. Então, por Pitágoras, a gente consegue calcular que quando ela está a 6 metros do muro, vamos colocar aqui de novo no 6, a gente consegue visualizar que, de fato, o topo da parede está na altura 8, né? E estou eu aqui no 5 metros esperando a escada passar. Beleza, então, por Pitágoras, a gente consegue calcular a posição onde está o topo da escada. E também essa relação se mantém, né? Porque a escada escorrega sem se afastar do muro. Então, Pitágoras vale durante todo o tempo. Durante todo instante de tempo, a altura ao quadrado mais a distância do pé ao quadrado, do pé da escada ao muro ao quadrado, é o comprimento da escada ao quadrado, que é 100. Ok? Então, essa é a relação, certo? Esse é o vínculo entre as funções d e h. E, correspondentemente a esse vínculo, nós temos uma relação entre as derivadas de h e as derivadas de d. Como é que a gente faz para achar essa relação? A gente deriva os dois lados dessa equação em relação a t. Então, aqui aparece uma regra da cadeia, vai dar 2h, h', e aqui também uma regra da cadeia, vai dar 2d, d'. E a derivada da constante é zero, certo? Aí, isolando a expressão para o h', a gente tem que o h' é menos d' sobre h. A gente sabe que o d' é a velocidade de escorregamento e é constante igual a 1 metro por segundo, certo? E eu quero saber com que velocidade, então eu quero saber o h' quando a altura, o h correspondente for 5, certo? Então, eu vou substituir 5 aqui, vou substituir 1 aqui, mas para eu achar qual é o d que corresponde ao 5, eu tenho que voltar a Pitágoras, né? A distância do pé da escada até o muro, quando a altura for 5, é por Pitágoras de novo, raiz de 75. Raiz de 75, 75 é 3 vezes 25, né? Então, isso dá 5 vezes raiz de 3. Ok? Então, é o 5 vezes raiz de 3 que eu vou substituir aqui em cima, 1 na derivada, 5 aqui embaixo. Resultado, a velocidade com que ele passa pela altura 5 metros, né, na frente da minha janela, é 3 metros por segundo indo para baixo. Por isso que tem esse menos aqui, porque nosso sistema está orientado com positivo para cima. Ok? Então, o importante é a gente achar, desenhar o problema, tentar enxergar as variáveis que aparecem e enxergar como elas estão vinculadas através de alguma relação, em geral, geométrica ou Pitágoras, né, ou semelhança de triângulos, como a gente vai ver no próximo exemplo, ou razão trigonométrica no triângulo retângulo também, são expressões que aparecem com frequência nesse tipo de exercício. Então, a gente tem uma relação que vincula as funções, duas variáveis que inicialmente estavam vinculadas entre si, mas que ambas dependem de uma terceira variável, normalmente o tempo, quando esses problemas são tirados do cotidiano, né? Com frequência, essa variável em relação à qual as outras duas dependem é o tempo, certo? Uma coisa que está ativa e dinâmica em relação ao tempo. Então, achar essa relação, aí derivar a relação e achar uma relação, um vínculo correspondente às correspondentes derivadas das funções envolvidas, certo? E aí descobrir quais são os valores que a gente tem, né? Quais são as informações que a gente tem e quais são as informações que faltam. Aqui no caso, eu queria saber a velocidade, né, da velocidade com que o topo da escada passa pela minha janela. Então, é a velocidade na direção h, que h é a altura em que se encontra o topo da escada. Ok? Basicamente, todos os exercícios são muito parecidos com esse formato que eu acabei de falar.
o problema sempre é a gente achar o modelo e achar os vínculos, conseguir escrever a relação entre as funções originais. Feito isso, está mais ou menos morto o problema, porque daí é só derivar e substituir as informações que a gente tem. Ok? Vamos ver um segundo problema, também é bem clássico, que é a velocidade de crescimento da sombra. Então, suponha que eu tenho um holofote colocado no chão, apontado para uma pessoa de 2 metros, e essa pessoa caminha, se afastando do holofote e indo em direção a um muro que se encontra a 12 metros do holofote. A pessoa anda em linha reta na frente do holofote e a sombra dessa pessoa é projetada no muro, certo? A pessoa caminha também a velocidade constante de 1,6 metros por segundo. E a pergunta é, a que taxa está variando a sombra da pessoa sobre o muro quando essa pessoa está exatamente a 10 metros do holofote? Ok? Aqui a gente tem também uma animação feita pelos professores James Che, Brian Alford e Mani Ramachandran, da Torrey Pines High School, certo? E eu vou deixar para vocês manipularem, usando o player de matemática, manipularem os controles para ver a sombra projetada. Então, aqui eu posso mexer na distância. Bom, se eu mandar a pessoa andar aqui, ela está andando em direção ao muro, certo? E, além disso, aqui do lado esquerdo tem várias informações que vão alterando justamente quando ela vai se mexendo, né? Distância e taxa de variação, distância do muro em metros, a altura da sombra e a taxa de decrescimento da sombra, que é exatamente a pergunta que a gente está fazendo. Ok? Então, ao animar isso aqui, a gente vê exatamente o que a gente quer. Ok. Então, como é que a gente resolve isso, né? Primeira coisa que a pessoa tem 2 metros, 2 metros, né? E a sombra dela, vou chamar de H. Então, aqui tem um triângulo que nasce aqui no holofote, vai até a sombra e até o pé do muro. E esse triângulo tem aqui de comprimento 12 nesse cateto, e nesse outro cateto a altura H. E tem um outro triângulo aqui, que é dado pela altura da pessoa, que é 2 metros, e a distância da pessoa ao holofote, que eu chamo de D. Então, por relação entre esses dois triângulos, a gente vê claramente que esse cateto sobre o 12 é igual à altura da pessoa sobre a distância dela ao holofote, certo? Essas duas coisas, na verdade, são a tangente do ângulo que o holofote provoca ao causar a sombra da pessoa na parede. Ok? Então, essa relação se verifica para todo instante de tempo. Então, H e D também variam com o tempo, e daqui eu tiro um vínculo entre as funções. H de T e D de T. H de T, passo 12 multiplicando para lá, justamente 24 vezes D. H, a altura da sombra, o que eu quero calcular é o H', né? E, portanto, eu derivo essa expressão dos dois lados. Lembrando que eu derivo em relação a T, a variável livre é T. Então, fica aqui usando a regra do quociente, ou usando a regra do tombo, se você quiser. Isso aqui é 24 vezes dt é menos 1, né? Você derivando essa expressão, você tem uma expressão para H', menos 24d a 2 vezes d' de t, certo? D' de t é a velocidade com que a pessoa anda. Então, d' de t eu tenho uma taxa constante de 1,6, certo? E eu quero saber, então, o valor de H' quando o D, que é a distância da pessoa ao holofote, é 10. Bom, quando a distância da pessoa ao holofote for 10, D ao quadrado vai ser 100. Então, eu tenho D', tenho D e tenho essa expressão, eu facilmente acho, só substituindo aqui as expressões, que o H', que é a taxa de variação da sombra, é exatamente menos 24 sobre 100, que multiplica 1,6, que é a velocidade que a pessoa está andando. O menos é porque a gente está orientando o sentido positivo da sombra
é para cima. Então, como a sombra está decrescendo quando a pessoa anda, ela vai ficar negativa, a taxa de variação negativa, certo? Então, vamos ver, conferir na animação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar esse valor aqui, quando o A for o que mesmo? 10, né? Isso, quando o A for 10. Então, eu vou colocar aqui A igual a 10. E exatamente o que vai aparecer aqui, ó, taxa de decrescimento da sombra, né? Na verdade, é uma taxa de crescimento negativo, então, na verdade, é o decrescimento, é 0,384, menos 0,384. Então, aqui aparece a sombra exatamente nesse instante, o instante que a pessoa está a 10 metros do holofote, quer dizer, a 2 metros do muro, porque essa distância toda é 12. Tá bom? Então, aqui tem a animação de novo, dá para ver. Quando ela passa lá pelo 10. Opa, mas lá, aí, 10, exatamente nesse instante, se a gente fosse capaz de precisar um instante, né? Nesse instante, a sombra da pessoa está variando aquele valor, menos 0,384, né? Está aqui embaixo, menos 384. Ok? Então, eu vou lançar esse CDF para vocês brincarem com essas animações e peço que façam os exercícios sugeridos na lista de exercício, certo? É uma lista grande, ela não é simples, então dividam entre vocês, compartilhem, mas seria interessante que a classe como um todo conseguisse resolver todos os exercícios. Ao final da lista tem alguns exemplos, tem algumas sugestões, dicas sobre como resolver os exercícios, mas seria bom que vocês tentassem olhar isso, assistissem essa minha aula e tentassem olhar isso antes do nosso próximo encontro presencial. Ok? Então, era isso que eu tinha para falar. Agradeço a presença de todos e boa tarde.